Queridos irmãos, recebam uma paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem está feliz, dá um glória a Deus aqui. Glória a Deus, que bênção poder retornar a esta casa, essa cidade. Esse trabalho que tem sido uma bênção para esta cidade, para a região adjacente. Deus abençoe os queridos pastores, homens de Deus, a quem eu presto muito respeito, muita admiração pela sua valentia, pela sua coragem. Esses homens de Deus que têm feito a diferença. Pastor Almauri, pastor Maurício, suas respectivas famílias. Deus abençoe de uma forma tremenda. A gente prega por esse país inteiro, em alguns lugares, de uma expressão relevante, mas são esses trabalhos aqui que me chamam de mais atenção e me faz entender que ainda tem um remanescente nessa terra que faz a obra de Deus ainda de coração. Deus abençoe os pastores, os obreiros, os homens de Deus que estão à minha retaguarda. Deus abençoe todo esse povo que aqui está. Quantos creem que Deus tem uma palavra, mais uma porção da sua palavra para o coração da igreja nessa noite? Diga glória a Deus. Se o meu sonoplasta puder me ajudar com o meu retorno, eu vou agradecer demais. Estou muito cansado da demanda de trabalhos, mas quero deixar uma palavra de Deus para o coração desse povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Glória a Deus. Isso, agora chegou o som. Melhorou. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Deus abençoe o homem de Deus que me antecedeu com uma palavra ungida, os companheiros que estão aqui. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Quem achou, diga amém. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Diga bem forte, diga: Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Glória a Deus. Diga para duas pessoas, diga: o segredo ainda está na oração. Diga para ele: o segredo ainda está na oração. Pode se sentar, em nome de Jesus. Deus abençoe o Mateus, está ali trabalhando, né? Mateus é meu conterrâneo lá de São Paulo, uma bênção de Deus. Inclusive congrega em uma das nossas igrejas lá no interior de São Paulo, e é uma bênção. Deus abençoe, viu, Mateus? O Natan, que foi nos buscar, eu falei, ó, se o pai é Amauri, o irmão é Maurício, você deve ser alguma coisa nesse sentido, né? Ele falou: não, pastor, eu vim diferente, eu sou Natan. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Queridos irmãos, olhem para cá. Nós estamos diante de um texto poderoso. Capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos nos traz à memória mais uma onda de perseguição que a igreja do Novo Testamento ela vai enfrentar nos seus primeiros anos de existência. Aqueles que conhecem um pouco da caminhada desta igreja sabe que esta igreja já tinha vivido uma grande perseguição nos capítulos 4, 5, 7, quando Estevão se torna o primeiro mártir da história da igreja. Há quem pensa que o primeiro mártir da igreja foi Jesus. Jesus não foi mártir. Mártir foi Estevão. Jesus não foi vencido pela morte, Jesus venceu a morte. Jesus entregou para o Pai o seu Espírito e logo Jesus não é mártir. João 10, 17, 18, ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou. E se ele fosse nordestino, ele ia arrochar ainda dizendo: não me aveste não, que eu tenho o poder de tornar a tomá-la. Mais baixinho o teclado. Logo, Jesus não é mártir. Mártir foi Estevão. Quem conhece sabe que nos capítulos 8 e 9, o texto diz que agora Saulo se levanta
e também lidera uma grande perseguição contra a igreja. E no capítulo de número 12, nós temos o desencadear, o desenvolver de mais uma onda de perseguição que esta igreja vai enfrentar nos seus primeiros anos de existência. O que me chama a atenção é que no capítulo 12, nos versos 1, 2 e 3, está claro que agora esta perseguição se dá em duas frentes. A primeira é política, pois quando você olha para o versículo 1, o texto se refere a Herodes. E eu preciso abrir um parênteses, porque o texto abre dizendo que por aquele mesmo tempo, por aquela mesma época, ou por aquele período, Herodes se levantou estendendo as mãos para perseguir ou para maltratar alguns da igreja. E eu preciso abrir um parênteses para desossar isso daqui, para você entender aonde o Espírito Santo quer nos introduzir nesta noite. Pois este tempo aqui é uma referência ao contexto em que esta perseguição está acontecendo. O capítulo 11, verso 28, deixa claro que é um período em que uma grande fome assolaria todo o mundo. Se você lê Bíblia, você sabe que o imperador neste período se chama Cláudio, e a Bíblia diz que nesta época aqui, o imperador Cláudio expulsou muitos judeus de Roma, inclusive, e esta referência está em Atos capítulo 18, versículo 2. Havia uma grande fome instaurada, agora se desencadeia uma grande perseguição. Logo, se existe um problema, este problema se torna maior. E o que me chama a atenção é que este Herodes aqui, nós precisamos entender quem é ele, ainda que de forma sintetizada, já que o Novo Testamento nos mostra, nos apresenta pelo menos 4 pessoas com o nome de Herodes. E Herodes não é um nome pessoal, Herodes é um ofício. O primeiro Herodes é o grande e aparece nos dias de Jesus. Aquele mesmo que deu a ordem para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Só a título de informação, se nós fôssemos trabalhar o contexto histórico, mostraríamos o poder deste Herodes. Foi um grande construtor, mas um homem louco pelo poder, a ponto de matar membros da sua própria família que serviam como se fosse uma ameaça para o seu trono. A Bíblia diz que ele matou, ou a história diz que ele matou até mesmo auxiliares, homens que trabalhavam do seu lado, e chegou até mesmo a perseguir a sua própria esposa por causa do medo de perder o seu trono e todo o seu poder. O que me chama a atenção é que este Herodes o Grande deu uma ordem para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. A ideia era pegar Jesus pelo meio do caminho. Mas eu acho lindo a Bíblia, e só para os pentecostais começar a aguçar o coração para dar glória, Mateus e Lucas filosofou entre eles. Pois Mateus diz que Herodes morre, e Lucas escreve que Jesus crescia. Vou tentar de novo para ver se você está aqui. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus prega. Herodes morre, Jesus cumpre sua chamada. Por quê, pastor? Porque Jesus é um projeto de Deus, e quando é de Deus ninguém mata. Escuta isso daqui. O segundo Herodes é o Antipas, filho deste Herodes o Grande. Este já apareceu nos dias da fase adulta de Jesus, inclusive foi ele quem deu a ordem para decapitar a João o Batista. Isso daqui é tremendo, porque Herodes o Grande tinha a peculiaridade de matar aquilo que era projeto de Deus. O Herodes Antipas tinha o perfil de tentar assassinar o profeta. Só que observe que esta corja vai se levantando, vai ganhando força, e agora aparece o Herodes Agripa. E o Agripa I, filho de 2 irmãos de Herodes Antipas, e é este o do capítulo 12 que vai desencadear esta grande perseguição. Já falo sobre ele com mais propriedade, mas como guisa introdutória eu ainda preciso te dizer
que o quarto Herodes aparece em Atos capítulo 25 e capítulo 26, e foi ele quem ouviu o discurso de Paulo em Cesareia, e o texto chega a dizer que ele estava sendo tão convencido pelas palavras de Saulo que estava quase se convertendo. Esses homens fizeram muito mal para aqueles que serviram a Deus. O do capítulo de número 12 se levantou com tanta fúria que o texto diz que ele estendeu as mãos para maltratar aqueles que serviam ao Senhor. Inclusive ele mirou os homens de Deus, os homens que lideravam, mandando matar ao fio da espada Tiago, porque Herodes aqui é tão covarde que não é ele quem vai para o campo da batalha, ele manda matar. Ele estende as mãos para fazer o mal. E o que me chama a atenção é que, vendo ele que isto agradara aos judeus, o texto diz que ele continuou. Isso daqui é tremendo, porque se abre a nova frente de perseguição. Se a primeira é política através de Herodes, a segunda é a religiosa através dos judeus. Os judeus que em algum momento da história, no discorrer dos primeiros passos da igreja primitiva, serviram de parapeito para proteger o povo, até mesmo dos líderes religiosos naquela época. Se você lê Bíblia, você sabe que Atos 2:47, Atos 4:21, Atos 5:26, deixa claro que por alguns momentos os religiosos desejavam eliminar a igreja, os homens de Deus, mas eles se sentiam inibidos porque temiam o povo. Só que depois da morte de Estevão, isto mudou. E esse povo que até então estava a favor do cristianismo, agora passa a ser também perseguidores e cai na bajulação de Herodes. Quando Herodes mata a Tiago e quando manda prender a Pedro, a Bíblia diz que isto agradou os judeus. E olha para o texto diz que o Herodes pegou Pedro, colocou na prisão em um presídio de segurança máxima. Destacou 16 soldados para que fizesse a guarda, no afã, no propósito de apresentar a Pedro depois que a festa da Páscoa acabasse. Era um tipo de audiência pública, e a ideia aqui é apresentar o Pedro para também exterminá-lo. Só tem uma coisa, e é aqui que eu quero pregar, porque o que me chama a atenção aqui, pastor Amauri, é o comportamento da igreja diante de toda aquela perseguição. Vou abrir um parêntese: a igreja não foi para a rua protestar, a igreja não foi para a frente do palácio de Herodes protestar, a igreja não foi desabafar pelas ruas de Jerusalém. Ao contrário, a igreja foi para dentro da casa de uma irmã chamada Maria. E sabe que a igreja levantou? Uma campanha de oração. Oh, meu Deus, alguém deu glória a Deus aqui. Vou liberar. Por quê, pastor? Porque a igreja não vence na força do braço. Crente não vence se desabafando no Instagram, no Facebook. Crente não vence descendo nível, entrando nas guerras frias do inimigo, usando as suas armas baixas. Crente não vence na horizontal. Crente vence quando coloca o joelho no chão, a boca no pó e fala com quem pode resolver. Glória a Deus. Tem alguém que é de guerra, está comigo aqui? Levante a tua mão e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Bate na mão de duas pessoas e diga: essa noite é noite de guerra. Diga para ele: não, você não falou. Grita, grita. Até porque pentecostal não fala, pentecostal grita. Pentecostal muito educado fica feio. Bate na mão de duas pessoas e diga: é noite de levar essa guerra para o alto. Diga para ele: não, você não falou. Fala mais forte, diga: leva a guerra para o alto. O segredo está em levar a guerra para o alto. Eu sei que tem Herodes querendo te vencer pela pressão psicológica. Eu sei que tem Herodes querendo te intimidar. Eu sei que tem Herodes querendo te vencer na força da pressão psicológica. Mas ainda tem uma ferramenta que é imbatível. Qual, pastor? Joelho no chão, boca no pó. E quando se...
sentindo que é noite de guerra aqui. Oh, meu Deus, use o meu tecladista aqui, Jesus. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Eu estou sentindo você muito educado e eu fico inconformado. Isso daqui é campo de batalha. Nós estamos ao ar livre, estamos na rua, estamos fora das quatro paredes. E eu estou sentindo que vai ter demônios que não vai suportar a unção de Deus que está chegando aqui. Vai ter que pegar as trouxas, vai ter que sair fora, porque ainda tem crente armado até os dentes aqui nessa casa. Eita glória! Pega na mão de quem está do teu lado, levante a mão dele, ou chacoalhe a mão dele, melhor dizendo, e diga para ele: é noite de guerra. Diga para ele. Não, você não falou, fala mais forte, diga: é noite de guerra. É noite de guerra. É noite de guerra. É noite de guerra. Você não vai vencer essa batalha na força do braço. Você não vai vencer essa batalha na força do seu poder aquisitivo, econômico, filosófico. Não é as suas formações acadêmicas que vai arrumar essa questão. Deus está dizendo: leva para o alto, leva para o alto, leva para o alto, leva para o alto, porque Deus sabe como tratar com Herodes. Estou sentindo que Deus vai paralisar Herodes, que está se levantando para inibir o avanço de alguns crentes que estão me ouvindo aqui nessa casa. Segura aí para dar glória. Por quê, pastor? Porque a igreja não foi fazer protesto na frente do palácio de Herodes. A igreja não foi para a rua, terceiro nível. Porque lugar de igreja ainda é com o joelho no chão, boca no pó, falando com quem pode resolver. Isso daqui é tão lindo, senhores, tão lindo, que o texto usa a seguinte expressão: Pedro está guardado. Calma aí, Pedro está na prisão e guardado. É que quando o homem está cumprindo uma agenda de Deus, até a prisão, Deus faz ficar ao seu favor. O Pedro está preso, mas não está preso, está guardado. E aí só vai dar glória a Deus quem está comigo. Pode filmar isso porque é profético. Por quê, pastor? Companheiro, na agenda do Herodes, o Pedro vai morrer. Mas na agenda de Deus, o Pedro vai pregar. Na agenda do Pedro ou na agenda do Herodes, o Pedro não passa daquele dia. Mas na agenda de Deus, ainda tem muita coisa para o Pedro fazer. Quem dá a última palavra aí não é Herodes. Quem dá a última palavra aí não é os demônios. Quem dá a última palavra é Deus. Levante a mão e dá glória a quem tem glória na boca. Já determinaram. Já deram prazo. Sabe qual foi o erro do Herodes? Dá tempo para a igreja orar. É por isso que se for para pegar, pega logo, irmão. Porque se der tempo a gente ora. E quando ora... E aí eu não sei se você vai dar glória. Por quê, pastor? Porque essa onda de perseguição produziu uma campanha de oração. E eu penso, tá, gente? Eu não sei se você vai pegar, mas eu vou liberar. Por quê? Eu penso. A Bíblia não fala, mas sem forçar o texto, dentro das 4 linhas.
Parece que eu estou vendo um propósito, e apenas um propósito, enquanto os irmãos estão orando. E qual é a ideia, pastor? A ideia? Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. Porque tem gente que chega agora e já quer mudar o sentimento do... Não, a ideia é só uma. Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. E aí vai dar glória a Deus quem está aqui. Por quê? Porque o verso de número 6 diz: na noite anterior ao dia que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados. A pergunta é: como que alguém que sabe que vai morrer quando amanhecer está dormindo? Jesus tinha liberado uma palavra sobre a vida do Pedro. Jesus falou que Pedro ainda tinha muita coisa para fazer. Se Deus falou, está falado, irmão. Ninguém te para antes do tempo. Deus projetou uma agenda para você cumprir. Só você tem poder de atrapalhar o que Deus tem para fazer. Deus não depende de opinião alheia. Assim diz o Senhor na minha boca: foi eu quem comecei a boa obra, e eu sou fiel para aperfeiçoar. Eu sei que eu estou pregando para alguém que está debaixo de ameaça. Quando a Bíblia diz que ele está dormindo entre dois soldados, é desconforto, gente. Tem duas correntes que ligam ele aos dois homens que estão ali. Só tem uma coisa: a igreja está orando. A igreja está orando. Está filmando isso daqui, meu filho? Porque eu preciso falar que ainda o segredo está na oração. É muita performance e pouca oração. É muita palavra bonita e pouca oração. Oração ainda faz a diferença. Alguém comentando esse texto diz que quem trouxe o anjo naquela madrugada para dentro daquele presídio foi a oração da igreja. Porque a oração ainda é a chave invisível que abre as portas visíveis. Tem uma igreja orando por um pastor. Só que isso daqui é lindo, gente. Isso daqui é lindo. É a Bíblia na sua amplitude se completando. Por quê? Porque Jesus, enquanto estava no exercício do seu ministério terrestre, Jesus nunca cobrou os seus discípulos: orem, orem, orem. Não. Jesus tinha a seguinte metodologia. Qual, pastor? Ensinar através do exemplo. Lucas é cirúrgico, porque Lucas, no Evangelho, capítulo 3, mostra Jesus orando. Capítulo 6, mostra Jesus orando. Capítulo 9, mostra Jesus orando. Capítulo 10, mostra Jesus orando. No capítulo 11, verso de número 1, está no texto que quando Jesus terminou de orar em um determinado lugar, os discípulos não aguentaram. Eles foram até Jesus e disseram: nos ensina a orar também. Nós queremos aprender a orar como João o Batista ensinou os seus discípulos. Aí é por isso que Jesus abre, dizendo: então orareis assim: Pai nosso que está no céu. Só que você vai pegar isso daqui, quer ver? Jesus ensina os discípulos a orar. E aonde está a prática, pastor? Em Atos capítulo 1. Por quê? Porque no verso 11, Jesus é assunto aos céus. No verso 12, eles voltam para Jerusalém. No verso 13, eles sobem para o cenáculo. No verso 14, a Bíblia diz que eles estão orando. E cadê o resultado da oração, pastor? Capítulo 2, verso 1 abre dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa.
você não está entendendo o que Deus está falando na minha boca? Eu vou ser mais simples. Que abre céu ainda é oração. Louvor é bom, pastor, mas não é louvor que abre o céu. Eu vou ser profundo e cirúrgico. Não é nem a exposição bíblica que abre o céu. Antes de tudo, se não tiver oração, é só teatro. É só uma apresentação. Ainda o que faz a diferença é a oração. Fundamenta, pastor, Lucas capítulo 3, verso 17, se não me falha a memória. Jesus sai das águas do batismo. O verso 21, 22, 23, mais ou menos por ali. Jesus, quando sai das águas do batismo, está no texto. E estando ele orando, o céu abriu. Não, pega na mão de alguém que está do teu lado, que está difícil pregar esses temas por aí. É muita chave, pouco oração. É muito você é lindinho, é pouco oração. Não, eu vou pregar com força aqui hoje. Porque eu estou sentindo que é noite de batalha. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora. Pega na mão dele. Pega na mão dele. E diga para ele assim, ó, você está entendendo o que Deus está falando ou não? Diga assim, ó, se você orar, você vai ver o que Deus vai fazer. Você lembra do hino? Se você orar, os leões vão jejuar, não é assim? Eita, glória a Deus. Levante as mãos desse crente para cima. Eu vou fazer do jeito que Deus está mandando eu fazer. Até porque eu não vim fazer turismo. Eu vim ser profeta. Eu vim ser homem de Deus aqui. Eu preciso da igreja, dos valentes, dos guerreiros, daqueles que ainda oram em línguas estranhas. Eu vou te dar 1 minuto de relógio de homem para você entrar nessa guerra comigo aqui agora. Vai! Ore. Vai começar a cair demônios. Tem uma unção de Deus tomando esse bairro agora. Bom era que fosse. Temos muitos crentes aqui hoje, mas eu sei, pastor, das dores de cotovelos de alguns homens que por causa de fogo de vaidade não liberam o povo para vir receber poder aqui. Eles não sabem o que eles estão perdendo, porque quem abriu essa obra foi Deus. Quem deu esse projeto foi Deus. E como sinal de que Deus está aqui, aonde tem glória de verdade, pega, pega, pega. Eu vou fugir um pouco do contexto da mensagem, mas eu preciso liberar isso daqui, gente. Todas as tribos de Israel, cada uma tinha a sua bandeira que a identificava. Judá tinha uma bandeira, e quem olhava para a bandeira dizia, é a tribo de Judá. Simeão, era a bandeira estava lá e alguém dizia, é a tribo de Simeão. Alguém olhava e dizia, aquela bandeira é de Levi, é a tribo de Levi. O que distingue uma tribo da outra é as bandeiras. Só tem um detalhe, qual, pastor? Todos saíram de Jacó. Todos saíram do mesmo pai. Deus vai quebrar essas barreiras, pastor. Inclusive não é sobre cor de igreja, não é sobre estrutura, não é sobre estética, é sobre Jesus. Se Jesus é o centro da celebração, se Jesus é o centro da glorificação, essa igreja é de Deus. Que seja quebrada essas barreiras denominacionais em nome de Jesus, e que esta cidade se una para colocar Satanás no lugar dele e incendiar esse lugar com a glória de Deus. Meu Deus. Tem uma igreja na casa da Maria que está orando.
orando, pastor. Ainda tem uma igreja que está orando. Ainda tem uma igreja que está de oração. Pode ler a Bíblia e vocês vão ver que eles oram. Olha os resultados da oração. Primeiro, está no verso de número 7. Deixa eu marcar aqui, irmão. Por quê, pastor? Porque no verso 7 diz que o anjo veio. Mais baixinho, por favor, só para me liberar essa palavra. Nós já vamos orar, porque não dá para fazer rodeio não, irmão. Quando o cajado está bom, não precisa ficar batendo muito. Verso 7, o anjo chegou na prisão. E está no texto que havia trevas até o anjo chegar. Iluminou tudo. Não sei se você vai dar glória a Deus, mas eu vou liberar. Segundo, o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou. E aí, se não der glória a Deus, eu não volto o ano que vem só de raiva. Por quê, pastor? Porque a palavra do anjo foi essa: levanta-te depressa. Catuca quem está do lado e diga: Deus tem pressa, vaso. Ele estava acorrentado, sim ou não? Sim ou não? Está no texto que quando ele se levanta, as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas. Não, ninguém falou no nome de Jesus que seja quebradas as correntes. Não está no texto. O texto diz que quando ele se levantou, as correntes se quebraram. Sabe por quê, pastor? Porque tem coisas que só vai mudar quando a gente tiver alguma atitude. Foi no levantar do Pedro que as correntes caíram. Tem corrente que só vai cair quando você se levantar. Tem corrente que só vai cair quando você se posicionar. E olha, se não der glória a Deus, está ruim. Porque o verso 8 do texto diz assim, ó, e o anjo continuou dizendo: coloque o teu cinto. O cinto era de quem? Hã? Mais baixinho? O cinto era de quem? De Pedro. Então vai lá. O cinto era de quem? E calce as tuas sandálias. As sandálias eram de quem? Por quê, pastor? Porque quando chegava, tinha que tirar, tinha que colocar no lugar. Ficava lá, colocava uma roupa de preso. É assim ainda. Só tem um detalhe: quando o anjo chegou e deu a ordem para ele se levantar e as correntes caíram, o anjo falou: você não vai pegar nada de ninguém não. Porque Deus vai te tirar dessa prova e nada do que é teu vai ficar para trás. Olha para alguém que está do teu lado e profetiza. Diga: você vai sair com o que é teu. Pega as tuas capas, pega a tua capa, lança sobre as tuas costas e me segue. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Deus não vai fazer tudo. O problema é que tem gente que pensa que Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo, pastor, não. Inclusive tem que ter coragem. Me segue. Mas calma aí, tem 2 soldados ali na porta. Me segue. Mas a chave está com eles. Me segue. Esse negócio de porta automática aí, irmão, não foi criado agora não, cara. Está no texto que na medida que o Pedro ia indo, as portas. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Você só está precisando tomar uma atitude e se posicionar. Se você se posicionar, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu já vou orar. Eu vou pegar esses minutos aqui para a gente entrar em guerra. Por quê, pastor? Porque está no texto que quando o anjo chegou em uma determinada altura do lado de fora da prisão, o anjo deixa Pedro
Só que tem duas fases aqui no milagre. Por quê? Porque a primeira fase é que Pedro está pensando que é um sonho. Vou liberar para quem tem glória. O que Deus vai começar a fazer vai parecer sonho. O que você vai começar a viver vai parecer que é um sonho. O que você vai começar a viver, sua chamada, seu ministério, sua família, sua casa. Não desista, não desista não. Eu sei do esforço que vocês fazem, do quanto vocês renunciam. Eu sei que não tem ajuda de prefeitura, de ninguém. Vocês trabalham, são honestos. Eu reconheço, pastor, a hombridade, a honestidade de vocês e o coração que vocês têm no reino para investir o que vocês investem. Mas fica tranquilo, toda a semente lançada no reino, pastor, não se perde não. Continua. Continua. Essa porta que Deus abriu para você aí, pequena. Isso daí é coisa pequena, isso daí é só a ponta do iceberg. Deus vai fazer o negócio chegar lá na Europa. Você vai receber telefonema de lá. Eu estou vendo a bandeira de Portugal em volta da tua cabeça, varão. Eu estou vendo a moeda chamada euro vindo na direção da tua mão. Alguém diz que você é bobo, que é fogo de palha, que não vai dar nada. Eles vão ver o que Deus vai te dar nessa cidade. Tem alguém que acredita no que está saindo da minha boca? Joga a mão para cima e abre a boca para dar glória a Deus. Só quem crê que Deus está aqui, dá um salto dessa cadeira e abre a boca para adorar. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Cante, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Como eu amo, como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Qual som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na... E aí? Tira o pé do chão para adorar. Pega! Pega! Qual é o som? Qual é o som? E este é o som. E o carpinteiro entrou agora, aleluia! E o carpinteiro bateu na porta. Jesus! Abraça quem está do teu lado e diga: receba poder, receba poder. Receba poder, receba, receba. Eu não tenho problema com quantidade de pessoas. Onde eu estava pregando para quase 3.000 pessoas no Distrito Federal, pastor. Eu não sou estrela, não sou artista gospel. Não, senhor, pastor. Eu não tenho problema com quantidade de pessoas, com tamanho de lugar. Eu não sou melhor do que Jesus. O melhor sermão de Jesus, Jesus pregou para uma pessoa só. João 3, quando ele foi ensinar sobre o que é
novo nascimento. Ele pregou só para Nicodemos. Em João 4, quando ele foi pregar sobre o que é o princípio de uma verdadeira adoração, ele falou só para a samaritana. Lá vai, o Lula não está aqui, a Dilma não está aqui, o Barack Obama também não veio, o Bolsonaro também não veio, mas o meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus, ele está aqui, ele está aqui. Pegou. Tenta segurar, tenta segurar, vai. Tenta segurar. Que pena que tem que terminar. Nós vamos ainda. E o Maurício está animado aqui. Nós vamos ainda para uma vigília lá em Balneário Rincão. Na vigília Vida Jovem. E dia 7 de junho já está todo mundo convidado para o Bom Samaritano. Aqui no pastor Moisés Martins, onde eu estarei pregando também. Vai lá dar glória a Deus comigo. Vamos embora. Para cima. É tempo de subir o nível. Bate na mão de duas pessoas e diga para ele assim, ó: a tua oração foi ouvida hoje. Diga: Pedro não morre. Diga para ele: Pedro não morre antes de cumprir o propósito. Tem uma igreja que está orando. Tem um povo que está orando. Você crê que Deus está falando na minha boca ou não? Eu quero convidar aqui na frente só quem é guerreiro agora mesmo, só quem é de oração, só quem veio aqui pro tudo ou tudo. Pastor, eu vim aqui hoje para guerrear mesmo. Quero convidar homem de Deus, mulher de Deus, para vir aqui na frente desse altar. Nós vamos levantar um clamor aqui agora. Eu vou orar com você e por você agora. Vem para cá. Pastor, eu tenho chamada, está travado. Tem Herodes me perseguindo. Parece que não vai. Vem porque o que está te travando vai ser quebrado hoje. Vem representar sua família, vem representar sua casa. Corre para cá, corre. Sai do seu lugar, sai do seu lugar e corre aqui. Oh, tem uma unção de Deus liberada aqui, homem de Deus. Tem uma unção de Deus liberada. Tem uma unção liberada. Eu não estou perguntando a denominação que você serve a Deus. Se você é de Madureira, se é do Belém, se é da Missão. Não estou perguntando se você é da Church, da comunidade, da Batista, da Presbiteriana, da Deus e Amor. Não estou perguntando de onde você é. Você é meu irmão. Baixinho, você é meu irmão. E nós vamos unir forças aqui agora. Nós vamos guerrear. Tem uma glória de Deus liberada aqui nessa casa. Aleluia. Demônios estão pegando as trouxas e saindo fora. Isso daqui é muito sério. Eu queria pedir aos homens de Deus que entrassem na guerra comigo. Se vocês puderem, meus irmãos. Se vocês puderem se aproximar aqui agora. Aleluia. Oh, tem alguém orando em línguas estranhas aqui. Oh, levante as suas mãos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Levante as suas mãos. Eu conto 1 e aonde tem glória a Deus agora.
Jesus vai te encher com a presença dele. Eu conto 2. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. Ore na língua da sua nação original agora. 3. Enche. Se tiver alguém para cantar, pode cantar. Pegou. Se tem profecia, libera a profecia. Se tem o dom de Deus, dá lugar para Deus aqui agora. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo. E pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Oh, glória! Sai fora, Satanás! Em nome de Jesus! Demônios que oprimem essa cidade, vai embora agora pelo poder do nome de Jesus! Cai por terra agora! Espírito de enfermidade, espírito de opressão, vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, vai embora agora. Sai do sangue, sai dos nervos, sai das veias. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Seja curado, seja curado. Jesus te cura, Jesus te cura, Jesus te cura. Jesus te cura, Jesus te cura, Jesus te cura, Jesus toca no sangue, Jesus toca nos nervos, Jesus toca nas veias sanguíneas, Jesus toca da planta dos pés ao alto da cabeça agora. Toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus. Como igreja nós oramos, Jesus. Nós oramos por esse município, Jesus. Nós oramos pelo prefeito, pela prefeita, seja quem for, Jesus. Jesus, nós oramos pelas autoridades políticas, pelos vereadores. Oramos, Pai, pelas autoridades militares, civil, municipal. Oramos, Senhor, pelos munícipes. Oramos pelas igrejas. Oramos pelas autoridades eclesiásticas. Aviva, Senhor, aviva a Espírito. Aviva a ilha, aviva, Senhor. Aviva. Que desce como fogo. Aviva os crentes que estão aqui, Jesus, debaixo dessa tenda. Vem como em Pentecostes. Que muitos possam redescobrir a chamada, ter um encontro com o ministério. E enche-me de novo. Espírito. Pra terminar, capricha. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Será que você tem coragem? Tem coragem de abraçar quem está do seu lado? Tem coragem de abraçar quem está do seu lado?
Dá um abraço em uma, duas ou três ou quatro pessoas. Abraça essa pessoa e diga assim, ó, estamos unidos em oração. Diga para ele, estamos unidos em oração. Estamos unidos em oração. Estamos unidos em oração. Deus abençoe. Fica firme. O Deus que já usou esses homens aqui, já usou o Alex, vai usar amanhã o Arthur Gadelha, ainda quem falta. Olha, ainda tem muita glória para acontecer aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Abraça quem está do lado e diga para ele assim, ó. O Pedro não morre antes de cumprir o propósito. Diga para ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, glória a Deus. Louvamos ao nome do Senhor por tudo quanto o Senhor